principalmente porque do Ceará tem nomes aí bastante populares pelo Brasil todo, já inclusive Ciro Gomes, que já está aparecendo aí na nossa tarja, já foi candidato à presidência, foi ministro, foi um montão de coisa, então é uma figura bastante conhecida, não só para a população cearense. É isso, tem o selinho de eleições 2026, você sabe, pode clicar que vai ter alguma informação muito importante. Nesses últimos dias, a Genial Quest colocando informações importantes para você, os seus recortes aí estaduais, para você entender melhor como tem sido também a repercussão das eleições dentro da sua região. Olha só, Ciro Gomes lidera a disputa no Ceará em primeiro e segundo turnos. O Ciro Gomes tem 43% das intenções de voto no primeiro turno e 48% das intenções de voto no segundo turno na disputa pelo governo do estado. Aqui, bem rapidinho, só lendo já essas poucas informações, a gente já entende o quanto o Ciro consegue, do primeiro para o segundo turno, pegar votos de outros candidatos, que já é um movimento muito interessante, que as campanhas ficam muito focadas, né? Ele passa já muito rapidamente, antes mesmo das campanhas irem para as ruas, antes mesmo de confirmarem algumas candidaturas, o Ciro já consegue transportar do primeiro para o segundo turno 5 pontos percentuais. De 43 ele vai para 45. É a Thaís Martins que traz os detalhes para a gente. Aqui foto do Ciro Gomes, caso você não se recordava da cara dele. E aqui o ex-governador Ciro Gomes do PSDB, né? Ele mudou partido para essa eleição agora. Lidera a disputa ao governo do Ceará com 43% das intenções de voto, segundo pesquisa Genial Quest divulgada nessa quinta-feira, dia 30 de julho. Na sequência, aparecem o governador Eumano de Freitas, do PT, com 33% dos votos, e o senador Eduardo Girão, do Novo, com 3%, em um cenário estimulado, ou seja, aquele cenário que a gente vem falando bastante aqui, mas a gente repete as informações, são jargões que a gente vai usar muito aqui durante todo esse período de eleições, mas o cenário estimulado é quando o pesquisador chega ao pesquisado, ao entrevistado, e diz, olha, nesse cenário, com essas pessoas aqui, em quem você votaria para ser o governador do seu estado? E aí a pessoa, a partir desses nomes que são falados para ela, escolhe um desses nomes. Não é aquela espontânea que a pessoa cria, lembra, pensa em alguém sem ter as opções faladas. Isso é bastante importante da gente pontuar aqui, porque faz muita diferença, como a gente tem visto, inclusive, nos outros estados. O levantamento ouviu 1.002 pessoas entre 24 e 28 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral, sob o número BR 03238 de 2026. E também o registro estadual aí do Ceará. Bom, aqui os números que a gente já te pontuou. Ciro 43, Eumano com 33, 10 pontos de diferença aí. E os dois iriam para o segundo turno dentro desse cenário aí estudado pela Genial Quest do Ceará. Além disso, vale muito a gente pontuar sempre o número de indecisos de branco e nulo. Somando esses dois números aí do final, a gente chega a 20%. É um índice bastante grande, mas Ceará tem se destacado com um índice um pouco menor. As pessoas têm bastante noção do que vão fazer lá no Ceará assim que forem às urnas. No último levantamento divulgado em abril, o Ciro Gomes tinha 41% e o Eumano 32%. Mudaram pouquíssimo dentro da margem de erro, o que é também normal para esse período, já que teve Copa do Mundo no meio do caminho aí e mais, né? As campanhas não foram para as ruas, as campanhas vão às ruas em 16 de agosto. Esse período que a gente está agora das convenções partidárias é o primeiro grande período para as campanhas. Depois desse período das convenções, que vai até o dia 5 de agosto, todas essas candidaturas que foram lançadas e oficializadas no período das convenções partidárias, que é quando os partidos dizem aos seus eleitorados e também para dentro do partido, ó, esses daqui são os nossos candidatos. Mas depois precisa registrar todas essas candidaturas na Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral. E esse período é de 5 a 15 de agosto. É por isso mesmo que as campanhas só podem ir às ruas no dia 16 de agosto. Bom, no segundo turno, a gente já tinha te adiantado o número do Ciro, né? O Ciro fica com 48% das intenções de voto,
2 pontos percentuais a mais que da última pesquisa, ainda se movimentou muito pouco, mas dentro da margem de erro, e o Eumano tem 35%, mesmo número registrado no levantamento anterior. Indecisos são 10% e brancos e nulos 7%. Somando aí, a gente tem 17% de indecisos ou de gente que vai aí às urnas para anular, não quer participar dessa decisão para o governo do Ceará. E aqui muito importante da gente pontuar que o Eumano não se movimentou, não é bom para a campanha do Eumano essa movimentação, ele é o governador, inclusive. E o Ciro Gomes, sim, se movimentou. Ele não é mais governador, é uma figura extremamente popular e começou a fazer já as suas movimentações lá pelo Estado, não só pelo Estado, né? O Eumano é o nome mais rejeitado pelos cearenses, que também é um fenômeno muito comum, já que ele é o governador. Quanto mais popular, mais você pode ser aprovado e mais você também pode ser rejeitado, com índice de 39%. Ciro é rejeitado por 32% dos eleitores, muito popular, mesmo percentual do Eduardo Girão, o que isso realmente chama a atenção, né? O Eduardo Girão, parlamentar que ficou bastante conhecido, principalmente ali nacionalmente, né? A partir da CPI da Covid-19. Lembra, né? A gente teve esse momento aí também histórico aqui para a política brasileira. Bom, e aí a candidatura do Ciro Gomes ao governo do Ceará será confirmada em 1º de agosto, tá? Agora, né, nesse final de semana, no sábado, numa convenção partidária do PSDB. No mesmo dia, o PT deve oficializar o nome do Eumano à reeleição. É isso, né? Esse final de semana tem um montão de convenção partidária estadual importante, assim como essas que a gente agora sublinhou, mas também tem convenção partidária nacional muito importante. O PT lança o Lula à reeleição, né? Todo mundo já sabe que é ele o candidato do PT para disputar ali, principalmente contra o Flávio Bolsonaro, mas a oficialização vai ser agora no domingo. E no final de semana, também lá em São Paulo, do PT vai ser em São Paulo de novo, como fez o lançamento, claro, do Fernando Haddad em São Paulo na semana passada, mas o Renan Santos, que já fez a sua convenção, já lançou a sua candidatura de uma forma bastante fechada, só para o partido, ele vai fazer um evento também bastante grande, a gente vai falar muito sobre isso. Bom, é isso. Aqui ainda não tem o cenário do Ceará para a eleição nacional. Ao longo dessa edição do Acorda Metrópolis, a gente traz também esse detalhe. Vamos passar bem rapidinho aqui por Goiás, também é esse outro estado que a Genial Quest trouxe os detalhes. Em Goiás, Caiado